Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar sobre A Dama e o Guerreiro da Shannon Drake e sobre o que seria um romance histórico, tá? Esse livro aqui ele passa na Revolução do William Wallace, lá em meados de 1298. Eu considero ele um romance histórico, não apenas só um romance, por alguns fatores que eu vou falar no final do vídeo, assim. Mas antes de tudo, gostaria de falar sobre como essa história aqui ela é boa. Ela é muito boa. E, tipo, fazia algum tempo que eu não li um romance desses de banca, assim. Com uma história tão envolvente e tão fora do comum. Eu li esse ano também um outro livro desse estilo com uma história bem fora do comum que falava sobre os excluídos da sociedade, né? Ele foge um pouco daquele padrão de tipo guerreiro, nobre, pessoa com algum dinheiro, algum poder na Idade Média. Esse daqui ele não foge desse padrão, mas as consequências e o enredo da história foge do padrão. Tu tem uma mocinha que ela é muito difícil, muito dura. Ela é uma nobre, mas ela meio que no início da trama, ela é imposta a um casamento e a partir desse casamento ela acaba fazendo uma viagem, só que nessa viagem tudo dá errado. E aí ela conhece o mocinho. No primeiro momento eles se dão muito mal, assim, tipo, muito mal mesmo. E uma coisa que me surpreendeu também bastante é que esse livro ele passa em 3 países, né? Na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda. E ele tem uma passagem também em alto mar. Então ele fala bastante de como é a viagem durante a Idade Média, de como são as condições da viagem. Dá para perceber que a autora ela fez uma pesquisa muito grande a respeito disso, principalmente das condições de navio, de barco, de como eles se de como eles se localizavam em alto mar. A gente vê que teve um trabalho bem forte a respeito disso. E outra coisa também que eu destaco é que nesse livro ele tem muitas cenas de batalha. E as cenas de batalha são muito boas, são muito bem escritas. Tu consegue sentir durante a narrativa dentro daquela batalha. Isso é muito importante para quem tá lendo, assim, como leitor, né? Eu gosto muito de ler livros que tenham batalhas e que tenham fatos históricos envolvidos, então tu te sentir dentro da leitura ela é de extrema importância, principalmente para quem gosta assim de ler e gosta de entrar para dentro da leitura, não transformar a leitura só em algo recreativo, mas realmente entrar para dentro, que nem quando tu assiste um filme, uma série muito boa, que tu acaba te vendo ali naqueles personagens, acaba entrando dentro daquela história, dentro daquela narrativa, e aquilo ali acaba se tornando um pedaço, assim, sabe? Eu gostei muito. E eu gostaria de falar nessa segunda parte do vídeo, para quem só veio direto para esse ponto, né? Sobre o que é para mim romance histórico, porque eu acho importante ter essa divisão entre o romance histórico ou o romance com fundo histórico. O romance histórico para mim ele é um romance, um pedaço que a autora ela pega um recorte historiográfico a respeito de uma determinada história e ela constrói uma história em cima, juntamente com os personagens, que esses personagens que realmente existiram como grandes figuras, como Napoleão, Rei Charles, a Rainha Elizabeth, por exemplo, assim, só exemplificando, né? Eles têm envolvimento com os personagens fictícios que a autora criou. Só que ela vai seguir a linha histórica. Então, se aquele personagem acontece alguma coisa com ele, isso vai acontecer na história. Por que eu estou dizendo isso? Como esse livro aqui ele passa durante a revolta de William Wallace, quem assistiu o filme Coração Valente sabe que
acontece uma série de batalhas, uma série de coisas, e essas batalhas são descritas aqui nesse livro. Não que os personagens tenham um envolvimento super, hiper, mega direto a respeito desses fatores históricos, mas eles acabam se envolvendo. E não só os personagens principais, mas também os personagens secundários. Isso para mim é um romance histórico. Um romance com fundo histórico é, por exemplo, os livros da Julia Quinn, que tu tem lá os personagens históricos, eles interagem na história, mas eles não agem diretamente em cima da narrativa. Como naquela cena do baile lá, que eles estão vendo a Rainha Charlotte e no fim das contas é só uma apresentação que todas as mocinhas daquela época acabariam realizando, né? Não é uma coisa tão fora da casinha. Não é como aqui que tu tem um diálogo entre determinado personagem e um personagem fictício criado, que poderia ter sido um diálogo que poderia acontecer em qualquer momento. Não, a pesquisa histórica foi tão boa que isso aqui não poderia ser tirado de contexto. Eu não sei se dá para entender. Não sei se eu fui bem clara, na verdade. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é que, assim, a gente, às vezes, quando pega um livro para ler e não sente aquela fluidez narrativa, principalmente nos romances históricos, porque o romance histórico, ele te exige uma pesquisa muito grande e ele te exige que tu insira determinados dados para que o romance fique claro para o leitor, sem se tornar repetitivo. E essa autora ela faz isso muito bem. Eu já li alguns livros dela, como A Guerra das Rosas, A Noiva do Castelo, entre outros, assim, que ela consegue mesclar bem essa narrativa histórica com o romance que ela está escrevendo, com o fato de o leitor ele é leigo, né? A gente sempre deve tratar o leitor como leigo, como que ele não tem a obrigação de saber determinados fatos ou determinadas coisas que vão acontecer ao longo da narrativa e que são influenciados nesse teor. Eu gostei muito desse livro, eu dei 5 estrelas, mais um favorito, e eu gostaria de conversar com vocês assim, se alguém leu, se alguém tem vontade de ler. Eu descobri que é uma série que tem mais 2 livros dos Graham, que é o clã que apoia o Wallace, né? E eu tenho outro livro dessa série aqui em casa, que provavelmente vai ser uma das minhas próximas leituras, porque eu fiquei muito curiosa para saber o que vai acontecer. É isso, um beijo grande e boa leitura e até a próxima. Tchau, tchau.